Além do Conde Drácula ser conhecido como o maior e original vampiro dos góticos, você talvez já deva ter escutado falar sobre uma tal de Condessa Sangrenta, Elizabeth Bathory, que seria uma espécie de versão feminina do Drácula. Mas até que ponto ela seria uma lenda ou ela seria um personagem, uma personalidade verídica? Histórica. Seja muito bem-vindo ao canal História e Bruxaria. Aqui você vai encontrar diversos conteúdos sobre Inquisição, caça às bruxas, bruxas reais, bruxas mitológicas, folclóricas e tudo que tiver ali relacionado ao mundo interligado da magia com a realidade, com fatos históricos. E como o vídeo de hoje a gente está falando de uma possível vampira da nobreza húngara, a figura da Erzsébet, ela não existe unicamente sozinha, mas ela está sempre acompanhada também da Ana Darvulha. Ou pelo menos é o que a gente conhece popularmente quando a gente ouve falar sobre os atos um tanto quanto violentos e perversos que são atribuídos a Erzsébet Báthory, ou Elizabeth de uma forma mais ocidentalizada, né? A Erzsébet, desde muito novinha, ela possuiu uma educação muito rígida e, ao mesmo tempo, muito rica, o que era esperado para uma criança nascida de berço de duas famílias, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, famílias tradicionais da nobreza. Ela era uma criança muito inteligente e com um temperamento muito forte. Ela sempre é descrita como uma criança, uma garota de temperamento muito forte, muitas vezes impetuosa e em algumas situações rancorosas, principalmente por causa das convulsões que ela começou a ter desde muito novinha, quando criança, que mais tarde, né, se descobriu que ela provavelmente teria epilepsia. Mas na época ainda não existia, né, essa distinção do que ela tinha. Então, toda vez que ela tinha convulsões muito fortes, né, e é claro, não tinha um pretexto para aquilo acontecer, aquilo era lido como se ela estivesse tendo alguma questão moral interna ou que aquilo pudesse ser de algum cunho a tormento espiritual. Então, a Erzsébet, toda vez que ela voltava, né, a ter o controle ali do corpo dela, ela sentia muito rancor e muito provavelmente isso deve se dar ao fato de como que as pessoas tratavam ela naquele momento. Se diz muito por aí que a família dela era muito agressiva, muito violenta. Só que assim, né, gente? Basicamente, na época em que a Erzsébet viveu, a descrição que se faz sobre a família dela ser um tanto quanto impetuosa também, é uma descrição que ela se aplica facilmente a qualquer família que tenha muito poder, e principalmente as famílias mais eslavas, né, elas têm essa característica de demonstração de força como personalidade, né. A Elizabeth também era considerada uma mulher muito bonita para a época que ela viveu, e isso também colaborou bastante para as lendas em torno dela do porquê que ela mais tarde seria chamada de Condessa Sangrenta. Esse vídeo ele está sendo uma espécie de continuação, ele está sendo interligado com o vídeo de Bruxas e Vampiros São Parentes, que eu sugeri de fazer no vídeo seguinte sobre a Erzsébet e a Ana Darvulha. E fiquei muito feliz que vocês comentaram dizendo que era uma boa ideia, então vamos lá. A Erzsébet Báthory, ela nasceu em um lugar e em um período muito tenso quando a gente pensa assim ao longo da história, muito significativo.
Ela nasceu dia 7 de agosto de 1560, ou seja, ela nasceu no século XVI. E esse é exatamente o período do Renascimento. Está tendo muito embate entre os protestantes e os católicos. Está tendo ainda uma disputa acirrada pelo território europeu e entre os territórios do Oriente, isso porque também está tendo a expansão do Império Otomano pelos turcos. Então, na época que a Elizabeth nasceu, ela já não é, a família dela já não era católica, a família dela já era protestante calvinista, e isso é um ponto que eu não vejo as pessoas tanto comentando, mas isso é importante para a gente entender se a Elizabeth ela é de fato uma lenda, até que ponto ela é uma lenda e até que ponto ela é uma pessoa, uma personalidade real, pelo que a gente escuta dela. Bom, ela passou a maior parte da infância, da primeira infância, na propriedade da família dela, na Transilvânia. E depois ela passou a viver boa parte da propriedade da família do marido, até ela ter idade de conseguir se casar com ele. Pois bem, por que a Elizabeth é chamada de Condessa Sangrenta? A fama que gira em torno do nome dela e do título dela se deve ao fato de uma acusação que ela sofreu, um processo um tanto quanto atípico e rápido para o período, de que ela teria torturado e executado 600 servas dela por puro e absoluto poder e vontade de maltratar as servas. Não, as servas não teriam feito nada contra a virtude dela ou contra qualquer motivo em que justificasse essa crueldade. O que também é um tanto quanto estranho de se pensar um julgamento assim, como se a nobreza realmente se importasse tanto com os seus súditos, não é mesmo? A ponto de querer fazer um processo contra a sua condessa. A Elizabeth, de uma forma geral, ela tinha ricas propriedades, ela tinha muitas ligações de parentesco importantes, ela era prima do rei da Polônia, ela era prima do príncipe da Transilvânia, ela era prima do marido da arquiduquesa da Hungria. Então, assim, ela tinha realmente muitas relações de parentesco, né, de sangue, com pessoas influentes e importantes. Além disso, ela era muito próspera financeiramente dentro das terras dela e ela tinha uma presença também muito forte, ela com o marido dela, em relação às guerras dos cristãos contra os muçulmanos. Na época em que ela foi acusada ali de ter executado contra as servas dela uma crueldade desmedida e que teria sido fruto unicamente de excesso de poder, sem nenhum outro motivo aparente, isso ocorreu durante o reinado de Matias II, que também era imperador do Sacro Império Romano Germânico. Isso é um ponto muito relevante quando a gente entende o que está por trás desse julgamento dela. O Matias II, ele pertencia à família Habsburgo. A família Habsburgo possuía uma relação mais forte com a Igreja Católica, tanto é que ele era católico. E no momento em que ele ascendeu ao trono, ele estava ali desejando reforçar a presença da Igreja Católica nos territórios em que ele governava. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha que fazer isso com um certo equilíbrio, porque no território do Império, de uma forma geral, havia muitos luteranos e calvinistas, entre outras vertentes do protestantismo.
Então, havia muita tensão entre os próprios cristãos e os cristãos contra os muçulmanos da época. Só que quando havia, né, uma possível ameaça de avanço, né, do Império Otomano ali no território que seria do Império, os cristãos de vertentes diferentes, eles se uniam para fazer a tal da barreira. O marido da Erzébete, ele era originalmente luterano. Depois que ele casou com ela, ele se converteu ao calvinismo. Quem deu entrada e executou praticamente o processo todo com a anuência do rei foi o palatino Giroshi Turso. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, mas ele vai aparecer aqui na tela. Que ele seria o equivalente a um primeiro-ministro para a gente hoje. E assim, né, gente, digamos que os luteranos eles estão um pouco mais próximos da Igreja Católica em comparação aos calvinistas. Até porque o Lutero, antes de vir a falecer, ele disse que ele reconhecia a Igreja Católica como a verdadeira igreja, né? Na verdade, ele nunca quis cortar os laços com a igreja, foi mais porque ele acabou sendo expulso. Um ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que a Erzébete, ela já era viúva. Isso porque o marido dela morreu em combate, né? Ele morreu lutando contra o Império Otomano ali na fronteira. A família dos Habsburgo, principalmente os que tinham uma ligação mais próxima, e o próprio rei, o Matias II, mesmo ele sendo imperador, mesmo ele sendo o rei da Hungria, da Croácia, da Boêmia, ele ainda tinha uma dívida muito grande com o marido e com a própria Erzébete. Então, digamos que foi um tanto quanto suspeito o fato de que o processo dela foi feito extremamente que às pressas. Não foi um processo público, ela não foi julgada publicamente, ela foi simplesmente julgada e mantida em cárcere privado. Ironicamente, ela é acusada de excesso de poder, excesso de autoridade, que resultou em uma crueldade contra as suas servas. Mas para eles conseguirem essa acusação, eles capturaram, prenderam algumas das suas servas mais fiéis que tinham ali uma proximidade com ela no dia a dia e obtiveram esses depoimentos delas sob tortura. Uma pequena parcela dessas servas que deram esses depoimentos, né, à base ali da força, foram soltas depois. Provavelmente não devem ter durado muito, porque eles foram bastante insistentes ali e elas demoraram a acusar a Erzébete. Não foi uma coisa de livre e espontânea vontade, nem algo tão simples quanto eles esperavam. E outra parte acabou sendo condenada à pena de morte. E apesar do Matias II ele ser católico, o processo todo da Erzébete, ele não tinha cunho religioso nem ritualístico. As lendas que a gente escuta em torno da Erzébete são sobre o objetivo dela ceifar a vida das suas servas para se banhar no sangue delas e com isso obter uma beleza que atravesse o tempo. A Erzébete era conhecida como uma mulher muito bonita e é muito fácil, né, criar suspeitas de como que ela mantém essa beleza por tanto tempo, sendo que ela seria uma mulher comum. Não, ela deve fazer alguma coisa. Porém, essa ideia, né, um tanto quanto fantasiosa de que ela faria algum ritual para se manter bonita, precisando ou não sacrificar as suas servas, ela é uma ideia um tanto quanto erotizada da crueldade feminina
e que ela ganha muito mais força, principalmente no século XIX, que é quando tem aí essa ascensão do gótico. Mas aí você deve estar se perguntando, ok, Samantha, eu pedi para você fazer o vídeo da Erzébet e da Ana Darvulha. Cadê a Ana Darvulha? No processo de acusação e nos depoimentos, eles todos deixam muito claro que a acusação contra a Erzébet é como se ela fosse uma espécie de psicopata. Não existe um depoimento que diga que ela praticou alguma dessas crueldades com o objetivo de se manter bela ou com algum objetivo pagão, ritualístico ou diabólico. E também, pasmem, em nenhum momento é citado alguma bruxa, alguma coparticipação com alguma bruxa, nem mesmo o nome da Ana Darvulha. E aí você deve estar se perguntando como que se chegou ao nome da Ana Darvulha. Quem era a Ana Darvulha na vida real? No primeiro momento eu cogitei de que Ana Darvulha fosse uma bruxa estereotipada, talvez do folclore eslavo mais antigo. Eu procurei se era um nome comum, se era um nome associado a alguma lenda, porém o nome Ana era muito comum, principalmente na região rural, né? Entre as servas dela. Agora, Darvulha, não existe uma menção clara de origem desse nome, mas é um nome que, quando qualquer pessoa escuta, ele carrega uma característica mais misteriosa. Existem muitas lendas em volta do nome da Darvulha, de que ela é descrita tanto como o estereótipo da mulher bruxa velha, curandeira e malvada. Também existe o estereótipo e a lenda de que a Darvulha era, na verdade, jovem, bela, lésbica e amante da Elizabeth. Essa segunda perspectiva, essa segunda lenda sobre a Darvulha se deve também ao fato de que a Erzébet, mesmo para o contexto da época, ela era considerada ali, ela tinha uma fama de quem tinha muitos amantes. O marido dela passava muito tempo fora de casa, né, em guerra, e desde muito novinha ela já teria ali uma necessidade ali de ter uma companhia íntima com uma certa frequência, mas isso também nunca chegou a ser 100% comprovado. São muito mais interpretações do que uma prova, embora isso daí seja muito mais próximo da realidade do que ela de fato ter se banhado em sangue. Então a Darvulha, ela pode nem ter nascido necessariamente de lendas urbanas, rurais da região em que a Erzébet viveu. Ela muito provavelmente pode ter sido uma criação do século XIX de outros escritores, ou nem necessariamente escritores. Isso pode ter simplesmente ter se transformado em um burburinho em torno da imagem da Erzébet, já que claramente ela serviu de inspiração também para o Bram Stoker escrever o Drácula. Curioso que tanto ela quanto o Drácula têm uma ligação ali com os dragões. Antes dos Targaryen virarem populares no nosso século XXI, a casa, né, o brasão da família da Erzébet é um dragão, e o próprio Drácula, né, o nome Drácula tem uma correlação com a palavra dragão. Existe inclusive um filme que é dedicado a Erzébet que se chama A Condessa Sangrenta. É muito interessante de assistir. Ele não é um filme romantizado, é um filme mais próximo da realidade do que ela realmente viveu. Apesar de que essas lendas, elas em torno da Erzébet, elas são muito curiosas, né?
daria um excelente romance, um excelente filme. Eu, inclusive, vi um dia desses que existe um livro com esse nome, né? A Condessa de Sangue, a Condessa Sangrenta. Só não sei se é um livro contemporâneo, um livro de agora, ou se é um livro mais antigo. Apareceu rápido para mim, mas de qualquer forma, a Elizabeth, ela, entre a imagem lendária e a imagem dela real, tem um abismo separando as duas. Eu até tinha esperança de encontrar alguma questão realmente mística sobre Elizabeth, mas lembrando que, como ela era calvinista, os calvinistas, eles abominam totalmente a possibilidade de bruxaria. Então, talvez a chance dela ter uma amiga íntima chamada Darvúlia e que ela fosse uma bruxa, talvez não condissesse muito com a própria crença que ela cresceu. Ainda que ela não fosse, né, uma cristã super praticante de todos os dogmas e ela tivesse amantes e, enfim, ela tivesse um comportamento mais violento, a Elizabeth sabia lutar, né? Ela não era uma mulher passiva. Isso está totalmente longe da personalidade dela, né? Ela era uma mulher que sabia se impor. E é muito fácil, né? Demonizar e criar um estereótipo negativo e cruel em torno de uma mulher tão poderosa e que sabia dizer o que ela queria e o que ela não queria. Mas os calvinistas, eles acreditam na predestinação de Deus, né? Então, eles já acreditam que quando a pessoa nasce, Deus já sabe ali se ela é boa ou má, qual é o destino dela, se ela vai para o céu ou para o inferno. Então, essa questão da bruxaria, quando há uma caça às bruxas da perspectiva calvinista, é sempre com o objetivo da luta pela moral e dos bons costumes, né? É como se a pessoa ela estivesse ali, quando ela tenta praticar a bruxaria, ela não é que ela de fato tenha o poder espiritual mágico sobre, mas é muito mais uma questão de ofensa moral, sabe? Uma ofensa contra Deus. Então, é como se ela estivesse querendo peitar a Deus e a sociedade, e por conta disso que ela é condenada. Nos casos, né, de caça às bruxas calvinistas protestantes. No católico existe a possibilidade ali da bruxaria. Existe o processo inquisitorial específico de caça às bruxas, que é voltado para o pacto com o diabo. Existe a questão ritualística. A igreja reconhece o ritual. No calvinismo, não. E o rei Matias II, apesar de ser católico, ele poderia ter instaurado um processo inquisitorial à força, se ele quisesse. Só que se ele fizesse isso, parte dos bens da Elizabeth que foram confiscados pelo Estado iriam uma parte para a igreja e uma parte para o Estado. Ou seja, ele ainda ficaria não de mãos abanando, mas ele não teria o que ele estava desejando, né? Que era se livrar da dívida, então, da feita que a Elizabeth ela foi colocada à parte da sociedade, né? Os bens dela foram suspensos do poder dela, então, e a dívida também, né? Automaticamente os Habsburgo não tinham mais dívida com a Elizabeth Báthory. Então é católico até onde convém, né? Um recado antes de prosseguir, gente, eu sou agora afiliada da Amazon, então se vocês comprarem alguma coisa pela Amazon, gostaria de pedir para que você comprasse pelo meu link, eu vou deixar na descrição, que isso é uma forma de você apoiar o meu trabalho, o meu canal, e não tem nenhum custo adicional para você.
Uma coisa que me passou pela cabeça quando eu estava procurando ali saber mais sobre a Darvulha é que muito provavelmente essa questão do sangue também pode ter sido da Elizabeth ser famosa por praticar esses rituais com a Darvulha. Isso pode ter origem de algumas práticas de embelezamento mágico desde a Roma Antiga e que muito provavelmente também podem ter existido no território eslavo. Não necessariamente alguém precisa ser sacrificado, isso poderia ser utilizado até com sangue menstrual de alguma mulher bonita ou virgem. Então, acredito que tudo isso são várias informações de momentos distantes. Toda a menção da Ravulha, ela veio posterior à vida da Erzébet, já lá pelo século 17, 18. E a gente vê muitas menções da Darvulha na internet, até achei uma banda de rock gringa que leva o nome Darvulha, alguns sites também esotéricos, mas não tem nenhuma comprovação prática de que ela existiu, que me deixa um pouco triste. Eu queria que ela fosse pelo menos descrita como alguma amiga, sabe? Da Elizabeth, mas tudo bem. Se você gostou desse conteúdo e se você se interessa por esses temas, eu gostaria de te pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E se você ainda tiver com muita boa vontade até aqui, deixa uma vassoura nos comentários para eu saber que você assistiu até o final, tá bom? Se quiser comentar alguma sugestão de vídeo, também aceito, anoto todos e posso demorar a gravar, mas eu gravo, tá bom? É porque realmente precisa de um tempo para averiguar as fontes. E é isso, pessoal. Um beijo, te vejo no próximo. Tchau!